Olá, eu sou Suzana Styling e hoje eu trago para vocês a história de Luiz Cláudio Styling, A Flor do Meu Jardim. O sobrenome do autor não é coincidência, é um primo meu que é escritor, poeta, tem poemas musicados também e atualmente é o presidente da Academia Alcantarense de Letras. Esta edição foi prefaciada por Iratã Curvelo e a apresentação é feita por Carlos Alberto Maciel. Este livro foi lançado agora em 2024 e é um romance que vai retratar a história do primeiro quilombo formado aqui em Santa Catarina. A história se passa pelos idos de 1777, quando houve uma invasão espanhola aqui em Santa Catarina, na região ali da ilha de Florianópolis. E naquele momento está acontecendo uma passagem comum em que o pai João e sua filha Jacira estão fazendo uma travessia a canoa. Eles são escravizados, eles são propriedades de um coronel e estão sendo guiados pelo que eles chamam de o gentil, que era como os índios eram chamados naquela ocasião. E aqui nesta história, este gentil, ele é uma espécie de capataz da fazenda de um coronel. No percurso desta travessia, acaba acontecendo um fato em que o pai João, para salvar a honra de sua filha, ele acaba tomando uma atitude terrível. Por conta disso, eles foram obrigados a fugir. E nesta fuga eles se encontram com um outro soldado que naquele momento está em fuga também, exatamente pela chegada dos espanhóis ali. Então ele está desertando naquele momento. Este soldado se chama Mbaye. E Mbaye acaba acompanhando Jacira e o pai, né? Eles não têm para onde ir, mas eles pegam o caminho da mata. Como eles estão ali na região litorânea de Santa Catarina, eles acabam encontrando o caminho que os bandeirantes fizeram com o propósito de ligar o litoral com o Planalto Serrano. Então este caminho acaba facilitando um pouco a ida deles mata dentro, e ali então eles estabelecem o primeiro quilombo. Este quilombo de Pai João acaba se tornando bastante conhecido entre os escravos. Claro, isso tudo corre a boca pequena, é tudo em segredo, porque, imagina, o que eles sofreriam por serem pegos, né? Não era somente a morte, havia um sofrimento extremo antes da morte. Então, todos tinham medo que o Pai João e os demais, né, que pudessem estar já neste quilombo, fossem pegos, né? E, na verdade, os escravizados torciam para que prosperasse os quilombos. Então, se tinha muito cuidado em falar sobre isso. Havia também os delatores. Dentre os escravos, haviam aqueles que, para ganhar qualquer mérito, né, de seu senhor, acabavam denunciando esses irmãos negros. Bom, a história praticamente vai se passar dentro deste panorama, né? E no decorrer dela, a gente vai tendo contato com os hábitos daquele momento, né? De como era o Brasil lá nos idos de 1700, 1800, como tudo era difícil, né? Como aquele povo escravizado vivia, os castigos que lhes eram impostos, a sociedade, como ela pensava, como ela agia. Até quando a gente começa a ouvir falar sobre os novos ares, né? Sobre a abolição. E a Flor do Meu Jardim, ela vai simbolizar exatamente esta luta em prol da liberdade dos escravizados. E Luiz Cláudio Styling vai tratar disso com muita delicadeza. Este quilombo criado aqui nesta história, que é um romance ficcional, mas em cima de histórias reais, né? Histórias que de fato aconteceram ali na localidade naquela região próxima a São Pedro de Alcântara, que é a cidade natal do autor Luiz Cláudio Styling. E ele próprio, na sua infância e juventude, ele teve contato com os remanescentes desses quilombos, né? Quando em 1824, 1825, por aí, os primeiros imigrantes alemães chegaram ao Brasil, eles fundaram logo nos anos seguintes, em 1828, a primeira colônia alemã em Santa Catarina, que é exatamente na cidade de São Pedro de Alcântara. E São Pedro de Alcântara está a uns 40 quilômetros, mais ou menos, de Florianópolis. Então, naquele momento, esta região era exatamente um único povoado, que na época chamava-se Vila de Nossa Senhora do Desterro, o que atualmente a gente conhece por Florianópolis.
Então, dali, naquele caminho, né, do sentido litoral ao Planalto Serrano, para se levar mercadorias e tudo que mais viessem por transporte náutico, acabou sendo o caminho de um primeiro quilombola e também coincidiu com a localidade onde esses alemães estavam se assentando, né, anos depois. E esses alemães, seu descendente é o próprio autor aqui, Luiz Cláudio Stirling. Então, ficou bem interessante assim essa junção das histórias. Dentre tantas memórias que ele tinha de sua infância, assim, com um e outro personagem real, isso aí foi embasamento para que ele desenvolvesse então este belíssimo romance, que eu faço votos que você venha conhecer, porque vale a pena conhecer um pouquinho mais da história do nosso país, especificamente aqui do Sul, em Santa Catarina, o desenrolar, né, dessa história da escravidão e, enfim, a fuga disso, né, quando ainda não se tinha legalmente a liberdade. Então, os primeiros momentos da liberdade aconteceram assim por coragem mesmo, né, de alguns homens e mulheres escravizados. Eles tinham a coragem de assumir o grande risco de serem pegos numa fuga dessa, e aí o que eles sofreriam é absolutamente inimaginável para a gente. Mas mesmo assim, em busca da liberdade, muitos arriscavam grandes sofrimentos para conquistar, então, o que por lei, por justiça, eles não conseguiam. Fica aqui a minha recomendação para que você venha conhecer essa história. É um romance belíssimo, 200 e poucas páginas, você faz uma leitura muito rápida. A escrita de Luiz Cláudio Stirling tem muita fluidez. Então é isso, eu espero que você tenha gostado da resenha de hoje. Eu aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!